Você já sentiu o coração disparar antes de uma reunião importante? Aquela sensação de aperto no peito quando todos os olhos se voltam para você? O suor frio nas mãos quando precisa tomar uma decisão crítica em segundos? A maioria das pessoas acredita que calma sob pressão é um dom, que alguns nascem com nervos de aço e outros estão condenados a tremer nas situações decisivas. Mas e se eu te dissesse que isso é a maior mentira que já te contaram sobre controle emocional? E se a verdade fosse que existe um sistema treinável, forjado há 400 anos por um dos maiores estrategistas que já viveram, capaz de transformar qualquer pessoa num rochedo inabalável quando o mundo ao redor desmorona? Antes de revelar esse sistema que mudou minha vida e a de milhares de pessoas, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like para que esse conhecimento alcance quem realmente precisa e me contar nos comentários: qual foi a última vez que você perdeu a calma numa situação de pressão e se arrependeu depois? Escreva aí embaixo. Quando você escreve publicamente, você cria um compromisso consigo mesmo. E compromisso é o primeiro passo para a transformação. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1600. No campo de batalha de Sekigahara, enquanto 160 mil guerreiros se massacravam na maior batalha já travada no Japão feudal, um jovem ronin de 16 anos observava tudo de uma colina próxima. Seu nome era Miyamoto Musashi. Ele não lutou naquele dia, não porque tivesse medo, mas porque estava aprendendo algo que a maioria dos guerreiros nunca compreenderia: que a vitória não acontece no momento do golpe, mas nos minutos de preparação mental que antecedem o confronto. Musashi viu homens experientes, guerreiros que treinaram a vida inteira, morrerem não porque eram fracos, mas porque perderam a calma no momento crítico. Viu samurais habilidosos cometerem erros fatais porque o medo acelerou suas decisões. E naquele campo ensanguentado, ele fez uma promessa a si mesmo: jamais seria derrotado pela própria mente. Nos 29 anos seguintes, Musashi travou 62 duelos, 62 confrontos onde um único erro significava morte instantânea. E ele venceu todos. Não porque era o mais forte, não porque tinha a espada mais afiada, mas porque desenvolveu um sistema interno de controle mental que o tornava absolutamente imperturbável sob pressão extrema. 3 anos antes de morrer, isolado numa caverna nas montanhas de Kumamoto, Musashi escreveu tudo o que aprendeu num tratado chamado O Livro dos 5 Anéis. E enterrado naquelas páginas está um sistema de 3 pilares para manter a calma absoluta quando tudo ao redor está em chamas. Um sistema que ele chamou de Heijoshin, a mente imperturbável. Mas aqui está a verdade que queima. Você não precisa travar duelos de vida ou morte para aplicar esse sistema. Você precisa dele toda vez que seu chefe te questiona na frente da Baizentosenta equipe, toda vez que precisa apresentar um projeto decisivo, toda vez que uma discussão familiar escala e você sente a raiva subindo, toda vez que o mercado despenca e você precisa decidir o que fazer com suas economias. Pressão não escolhe contexto, e quem não tem um sistema para lidar com ela, vive refém das próprias emoções. Deixa eu te apresentar o homem que me ensinou a traduzir Musashi para o século 21. Dr. Hiroshi Tanaka não é um guerreiro. É um neurocientista da Universidade de Tóquio, especializado em desempenho sob estresse. Mas ele cresceu praticando Kendo, a esgrima japonesa, e aos 42 anos teve uma crise de pânico no meio de uma apresentação internacional que definiria sua carreira. Na frente de 300 colegas, ele congelou, esqueceu tudo, suou frio e saiu do palco humilhado. Naquela noite, desesperado, ele abriu o livro dos 5 anéis que seu avô, um mestre de Kendo, lhe dera anos antes, e encontrou 3 princípios que Musashi usava antes de cada duelo. 3 técnicas mentais que, quando aplicadas em sequência,
criavam um estado de calma operacional, mesmo sob ameaça de morte. Dr. Tanaka passou os 5 anos seguintes estudando esses princípios através das lentes da neurociência moderna. Ele mapeou o que acontece no cérebro quando aplicamos cada técnica. Testou em atletas de elite, cirurgiões, pilotos de caça e negociadores de reféns. E descobriu algo extraordinário. O sistema de Musashi não é filosofia mística. É neurociência aplicada 400 anos antes de existir ressonância magnética. O sistema tem 3 pilares. 3 estados mentais que você ativa em sequência, como camadas de uma armadura invisível. Musashi os chamava de Mizu no Kokoro, Tsuki no Kokoro e Mushin. Mente como água. Mente como lua. Mente sem mente. Vou te explicar cada um de forma que você possa usar hoje mesmo. Primeiro pilar. Mizu no Kokoro. Mente como água. Imagine um lago perfeitamente calmo. Você joga uma pedra. A água se agita, forma ondas, mas em segundos volta ao estado de repouso absoluto. Não importa o tamanho da pedra. Não importa quantas pedras você jogue. A água sempre retorna à calma. Musashi observou que a maioria dos guerreiros morria não pelo primeiro golpe do oponente, mas pela reação emocional ao primeiro golpe. Alguém os atacava. Eles sentiam raiva ou medo, e essa emoção os cegava para os próximos movimentos. A mente deles ficava presa na pedra que acabara de cair, enquanto outras 10 pedras vinham em sequência. A técnica de Mizu no Kokoro é simples e brutal na sua eficácia. Você reconhece a emoção, nomeia ela em voz baixa e solta ela conscientemente. Estou sentindo raiva. Raiva reconhecida. Raiva solta. 3 segundos. É isso. Dr. Tanaka descobriu que quando você nomeia uma emoção, você ativa o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, e isso automaticamente reduz a atividade da amígdala, o centro do medo e da raiva. Pesquisadores da UCLA confirmaram: apenas nomear o que você está sentindo reduz a intensidade emocional em até 40% em menos de 5 segundos. Mas aqui está o segredo que a maioria perde. Você não tenta não sentir. Você sente, reconhece e solta. Como a água que aceita a pedra, se agita e retorna. Resistir à emoção é como tentar segurar a água nas mãos. Ela escapa por todos os lados e você fica exausto. Aceitar e soltar é como ser o lago. A pedra afunda, a superfície se acalma e você continua. Musashi praticava isso todos os dias. Antes de dormir, ele revisitava mentalmente cada momento do dia em que sentiu raiva, medo ou ansiedade. E praticava soltar. Senti raiva quando aquele homem me insultou. Raiva reconhecida. Raiva solta. 1000 repetições mentais até que o processo se tornasse automático. Você pode começar agora. Pense na última vez que alguém te irritou. Reviva a cena. Sinta a raiva subindo. Agora diga em voz alta: estou sentindo raiva. Raiva reconhecida. Raiva solta. Respire fundo. Sinta a intensidade diminuir. Isso é Mizu no Kokoro. Mente como água. Segundo pilar. Tsuki no Kokoro. Mente como lua. A lua não escolhe o que ilumina. Ela brilha sobre a montanha e sobre o vale, sobre o palácio e sobre o esgoto. Ela vê tudo com a mesma clareza, sem julgamento, sem preferência. Musashi percebeu que guerreiros perdiam duelos porque focavam demais numa única coisa. Fixavam o olhar na espada do oponente e não viam o movimento dos pés. Concentravam-se no rosto e perdiam o deslocamento do corpo. Essa visão em túnel os tornava previsíveis e vulneráveis. Tsuki no Kokoro é a técnica de expandir a atenção. Em vez de focar num ponto, você expande a consciência para abranger tudo ao mesmo tempo. Visão periférica mental. Na prática, quando você está sob pressão, sua tendência natural é estreitar o foco. Numa discussão, você foca nas palavras que te machucam e perde a linguagem corporal, o tom, o contexto.
Numa apresentação, você foca no slide atual e perde a reação da plateia. Num momento de decisão financeira, você foca no medo de perder e não vê as oportunidades paralelas. A técnica que Musashi usava é chamada de Enzan no Metsuke, olhar para a montanha distante. Antes de cada duelo, ele fixava o olhar num ponto distante no horizonte e, sem mover os olhos, expandia a consciência para captar tudo ao redor. Árvores balançando, pássaros voando, nuvens movendo, tudo ao mesmo tempo, sem focar em nada específico. Dr. Tanaka adaptou isso para situações modernas. Antes de uma reunião de alta pressão, você para por 10 segundos, olha para um ponto fixo à sua frente e expande mentalmente sua atenção. Estou vendo a parede. Estou ouvindo o ar-condicionado. Estou sentindo meus pés no chão. Estou percebendo minha respiração. 4 camadas de atenção simultânea. Isso força seu cérebro a sair do modo de ameaça focada e entrar no modo de observação ampla. Estudos da Universidade de Harvard mostraram que essa técnica de atenção expandida ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pela calma, e desativa o sistema simpático, responsável pela reação de luta ou fuga. Em menos de 15 segundos, sua frequência cardíaca diminui, sua respiração se aprofunda, e você recupera acesso às funções executivas do cérebro: planejamento, análise, criatividade. Musashi dizia: veja tudo, fixe nada. Quando você expande a atenção, você para de reagir a estímulos isolados e começa a responder ao contexto completo. Você vê a discussão inteira, não apenas a frase que te ofendeu. Você vê a reunião inteira, não apenas a pergunta difícil. Você vê o cenário completo, não apenas o problema imediato. Pratique agora. Olhe para um ponto fixo à sua frente. Sem mover os olhos, perceba o que está na sua visão periférica. Esquerda, direita, acima, abaixo. Agora adicione sons. O que você está ouvindo? Agora adicione sensações. O que você está sentindo no corpo? Você acabou de ativar Tsuki no Kokoro. Mente como lua. Terceiro pilar. Mushin. Mente sem mente. Este é o estado final. O estado que Musashi alcançava no momento exato do duelo. Mushin não significa mente vazia. Significa mente sem interferência, sem hesitação, sem dúvida, sem medo. Ação pura. Pense num pianista virtuoso. Quando ele toca uma peça complexa, ele não está pensando: agora pressiono esta tecla, agora aquela. Se ele pensar, ele erra. A música flui através dele, sem que a mente consciente interfira. Isso é Mushin. A mente treinada executa sem que o ego atrapalhe. Musashi treinava Mushin através de uma prática chamada Keiko, repetição até a dissolução do esforço. Ele executava o mesmo corte de espada 10.000 vezes. Não para decorar o movimento, mas para que o movimento se tornasse parte dele. Para que, no momento do duelo, ele não precisasse decidir como cortar. O corpo já sabia. Dr. Tanaka mapeou o que acontece no cérebro durante Mushin. Quando você repete uma ação complexa milhares de vezes, ela migra do córtex pré-frontal, que exige esforço consciente, para os gânglios da base e o cerebelo, que operam automaticamente. Neurocientistas chamam isso de automaticidade neural. Atletas chamam de estar na zona. Musashi chamava de Mushin. Mas aqui está o insight que muda tudo. Você não alcança Mushin tentando alcançar Mushin. Você alcança Mushin preparando-se tão completamente que quando a pressão chega, você não precisa pensar. Você só age. Musashi tinha um ritual antes de cada duelo. Ele praticava Mizu no Kokoro para soltar qualquer emoção residual. Praticava Tsuki no Kokoro para expandir a percepção do ambiente. E, então, no momento de desembainhar a espada, ele soltava o controle consciente e confiava no treinamento. Mushin. Para você, isso significa:
Prepare-se obsessivamente para situações de alta pressão. Se você tem uma apresentação importante, ensaie 50 vezes, não 10, 50, até que as palavras fluam sem esforço. Se você tem uma conversa difícil pela frente, mentalize 20 cenários diferentes e suas respostas. Até que, quando a conversa real acontecer, você não precise pensar. Você só responde. Um estudo da Universidade de Stanford com cirurgiões mostrou que aqueles que praticavam procedimentos complexos em simuladores até atingir automaticidade cometiam 63% menos erros em cirurgias reais de alta pressão. Porque no momento crítico, eles não estavam pensando, estavam executando. Musashi dizia: treine até que a técnica desapareça e só reste a vitória. Quando você atinge Mushin, você para de lutar contra a pressão. Você se torna a calma dentro do caos. Agora, aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. Esses 3 pilares não funcionam isolados. Eles funcionam em sequência, como camadas de uma armadura que você veste antes de entrar na batalha. Vou te mostrar como Musashi aplicava isso num duelo real. Ano 1612. Ilha de Ganryu. Musashi enfrentaria Sasaki Kojiro, considerado o melhor espadachim do Japão. Kojiro era famoso por sua técnica Tsubame Gaeshi, o golpe da andorinha. Um corte ascendente tão rápido que parecia impossível de defender. Ele nunca havia perdido um duelo. E ele odiava Musashi. Na manhã do duelo, enquanto Kojiro esperava na praia, Musashi estava num barco a caminho da ilha. E ele estava atrasado. Propositalmente. Porque ele sabia que cada minuto de espera corroeria a calma de Kojiro. Enquanto isso, Musashi praticava seu sistema. Primeiro, Mizuno Kokoro. Ele reconheceu o medo que sentia. Estou com medo de morrer. Medo reconhecido. Medo solto. Ele reconheceu a raiva que sentia por Kojiro ter insultado seu mestre. Estou com raiva. Raiva reconhecida. Raiva solta. Como água que aceita a pedra e retorna à calma. Segundo, Tsuki no Kokoro. Ele expandiu a atenção. Olhou para o horizonte. Percebeu o balanço do barco. O som das ondas. O vento no rosto. A textura da madeira sob seus pés. Tudo ao mesmo tempo. Mente como lua, iluminando tudo sem fixar nada. Terceiro, Mushin. Ele revisou mentalmente o duelo 1000 vezes. Visualizou cada movimento possível de Kojiro, cada resposta possível, até que não precisasse mais pensar. Até que seu corpo soubesse exatamente o que fazer. Quando Musashi finalmente chegou à praia, 3 horas atrasado, Kojiro estava fora de si, gritando, tremendo de raiva. Ele havia perdido Mizuno Kokoro. Sua mente não era mais água, era fogo descontrolado. Musashi desceu do barco calmamente. Ele havia esculpido uma espada de madeira de um remo durante a viagem. Kojiro riu. Você vai lutar comigo com um pedaço de madeira? Musashi não respondeu. Ele estava em Mushin, mente sem mente. O duelo durou 8 segundos. Kojiro atacou primeiro, com seu famoso Tsubame Gaeshi, um golpe que nunca havia falhado. Mas Musashi, em estado de Tsuki no Kokoro, viu não apenas a espada, mas o movimento dos ombros, o deslocamento do peso, a intenção nos olhos. Ele se moveu uma fração de segundo antes do golpe completar, e acertou Kojiro na têmpora com a espada de madeira. Kojiro caiu, morto instantaneamente. Musashi não comemorou. Não sentiu triunfo. Ele simplesmente se curvou, agradeceu ao oponente e foi embora. Porque para ele, aquilo não foi uma vitória da força. Foi uma vitória do sistema. Uma vitória da mente treinada sobre a mente caótica. Agora, você não vai travar duelos de espada. Mas você vai enfrentar seus próprios Kojiros. O chefe que te humilha. O cliente que te pressiona. A apresentação que define sua carreira. A conversa que pode salvar ou destruir um relacionamento. E nesses momentos, você tem 2 escolhas. Ser Kojiro, que perdeu a calma, e perdeu tudo.
ou ser Musashi, que treinou um sistema e venceu antes mesmo de desembainhar a espada. Mas aqui está a verdade que queima e que ninguém quer ouvir. Você não vai aplicar esse sistema uma vez e virar um mestre zen. Você vai falhar. Você vai perder a calma. Você vai esquecer de praticar Mizu no Kokoro e vai explodir numa discussão. Você vai esquecer Tsuki no Kokoro e vai focar no problema errado. Você vai pular Mushin e vai improvisar mal numa situação crítica. E quando isso acontecer, você tem que entender uma coisa. Existe uma diferença enorme entre tropeçar e cair. Tropeçar é perder a calma uma vez e voltar ao sistema. Cair é perder a calma uma vez e desistir do sistema. Musashi tropeçou centenas de vezes nos primeiros anos de treinamento. Ele perdeu a calma. Ele reagiu por emoção. Ele cometeu erros. Mas ele sempre voltou ao sistema. E cada vez que voltava, o sistema ficava mais forte. Até que depois de anos, o sistema se tornou parte dele. Você vai tropeçar. Aceite isso agora. Mas não caia. Quando você perder a calma, não se torture. Reconheça. Perdi a calma. Mizu no Kokoro falhou. Vou praticar de novo. E volte. Consistência não é sobre nunca falhar. Consistência é sobre sempre voltar. Agora, aqui está o que você vai fazer. Não amanhã. Não na próxima semana. Hoje. Primeiro, identifique uma situação de pressão recorrente na sua vida. Pode ser reuniões com seu chefe. Pode ser conversas difíceis com seu parceiro. Pode ser apresentações. Pode ser decisões financeiras. Escolha uma. Segundo, durante os próximos 14 dias, antes de entrar nessa situação, você vai praticar o sistema de 3 pilares. 2 minutos. Só isso. Mizu no Kokoro. Reconheça e solte qualquer emoção que esteja sentindo. Estou ansioso. Ansiedade reconhecida. Ansiedade solta. 10 segundos. Tsuki no Kokoro. Expanda a atenção. Olhe para um ponto fixo. Perceba visão periférica, sons, sensações corporais. Tudo ao mesmo tempo. 30 segundos. Mushin. Visualize a situação acontecendo perfeitamente. Veja você respondendo com calma. Veja você agindo sem hesitação. Repita mentalmente 3 vezes. 1 minuto e 20 segundos. Total, 2 minutos. Você tem 2 minutos? Então você tem o sistema. Terceiro, toda noite, antes de dormir, revise o dia. Identifique um momento em que você perdeu a calma e pratique mentalmente soltar aquela emoção. Senti raiva quando fulano disse aquilo. Raiva reconhecida, raiva solta. 1000 repetições mentais até que o processo se torne automático. Quarto, depois de 14 dias, volte aqui e me conte nos comentários. Qual foi a situação de pressão que você enfrentou? Você conseguiu aplicar o sistema? O que mudou? Quando você escreve publicamente, você cria um compromisso. E compromisso é o que separa quem pratica de quem só consome conteúdo. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que pessoas que declaram publicamente uma intenção têm 320% mais chance de cumpri-la do que pessoas que guardam a intenção para si mesmas. Porque compromisso público ativa um mecanismo psicológico chamado consistência social. Você não quer ser visto como alguém que fala e não faz. Então você faz. Escreva aí embaixo agora. Vou praticar o sistema de Musashi por 14 dias, antes de situação específica. Seja específico. Não escreva, vou praticar. Escreva, vou praticar antes das reuniões de segunda-feira, ou vou praticar antes de conversas difíceis com minha esposa. Especificidade cria comprometimento. E aqui está a última coisa que você precisa entender. Musashi viveu até os 62 anos, numa época em que a maioria dos guerreiros morria antes dos 30. Ele travou 62 duelos e venceu todos, não porque era imortal, mas porque ele entendia algo que a maioria das pessoas nunca entende. Calma sob pressão não é ausência de medo, é presença de sistema. Você vai sentir medo, você vai sentir ansiedade, você vai sentir raiva,
Mas se você tem um sistema para processar essas emoções, elas não te controlam. Você as reconhece, solta, expande a atenção e age. E quando você faz isso repetidamente, algo extraordinário acontece. Você constrói uma nova identidade. Você deixa de ser a pessoa que perde a calma sob pressão e se torna a pessoa que mantém a calma sob pressão. E identidade é destino. Dr. Tanaka me disse algo que nunca esqueci. Transformação não acontece quando você muda o que faz. Transformação acontece quando você muda quem você é. Você não quer apenas aplicar o sistema de Musashi. Você quer se tornar alguém para quem o sistema é natural. E isso só acontece através de prática deliberada. 2 minutos por dia, 14 dias, depois, mais 14, depois, mais 14, até que você não precise mais pensar. Até que Mizu no Kokoro, Tsuki no Kokoro e Mushin sejam parte de quem você é. A escolha é sua, mas o tempo está passando. E cada dia que você adia é um dia a mais vivendo refém das próprias emoções. Um dia a mais explodindo em situações que exigiam calma. Um dia a mais perdendo oportunidades porque o medo te paralisou. Ou você pode começar hoje. 2 minutos. Uma situação de pressão. 14 dias. O sistema é antigo. O sistema é testado. O sistema funciona. Agora vá e comece. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Inscreva-se neste canal para mais conteúdos sobre filosofia japonesa aplicada à vida moderna. Deixe seu like para que esse conhecimento alcance mais pessoas. E não esqueça, escreva nos comentários qual situação de pressão você vai enfrentar com o sistema de Musashi nos próximos 14 dias. Eu leio cada comentário e vou voltar em 2 semanas para ver quem realmente praticou. Até o próximo vídeo. Boa jornada!